Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mara e Daniel. Eu sou a Mara e aqui vocês têm sempre vídeos fixes e maneiros. Bem-vindos ao canal e a mais um vídeo sobre crianças. Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que deixa os pais super frustrados, que é a audição seletiva. Nós vamos falar sobre como você pode fazer o seu filho ouvir melhor, ou melhor, ouvir o que você diz. Então, esta audição seletiva é terrível e é a coisa mais frustrante que tem e que os pais mais se queixam, que é aquela criança desafiadora que teimosamente não consegue cumprir um simples pedido dos pais. Os pais ficam frustrados, irritados e é só uma coisa simples que eles não estão nem aí. Para esperar que o seu filho o ouça, tem que se certificar que ele realmente o ouve. Então lembre-se daquela técnica, falar ao nível dos olhos, olho a olho, com um tom firme, autoritário, mas não agressivo ou abusador, digamos assim. Contacto olho a olho, toque físico, seja no braço ou virando a cabeça para ir fazer contacto, tom firme e digam exatamente o que vocês querem dizer sem floreios. Trust me, olho a olho a coisa fica mais clara e vocês têm a certeza que eles estão a ouvir. Eu sei que como pais é difícil, é pressão, há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, é a rotina das crianças, é o trabalho, é a rotina de chegar a casa, preparar isto, aquilo. E é muito normal que a criança sinta muitas vezes que ela não está a ser ouvida e o mais provável é que ela resmungue, grite ou faça birra para chamar a sua atenção. Então, ouvir com atenção mostra que você respeita os sentimentos do seu filho. E se você ouvir o seu filho, é mais provável de que ele o ouça também. Importante para isto é que você dê a sua atenção para o seu filho. Como é que pode fazer isto? Pare, olhe para o que ele está a fazer, faça contacto olho a olho, muito importante, já falei sobre isto, e ouça o que ele está a dizer. E responda, tudo bem, às vezes é suficiente, ou entendo, ou certo. Tudo isso são formas de reconhecer que está a ouvir o que ele está a dizer. Às vezes, atrás do que o seu filho está a dizer está um sentimento, e é um sentimento que ele, principalmente se for nesta fase da idade infantil, que ele não consegue atribuir um nome. Então, você pode dizer, isso parece bem frustrante. Então, identifique o sentimento e dê-lhe o nome. Eu sei que estás desapontado porque nós temos que sair agora. É muito importante reconhecer o sentimento e não o negar, tipo, ei, não há razão para estar chateado porque nós temos que sair agora. E funda essas situações em, como é que eu ia dizer, em desejos de fantasia. Se eu pudesse transformar esse suco de laranja num suco de maçã, ou eu sei que tu realmente gostarias de ficar acordado até mais tarde. Coisa muito importante é como você se comunica. Então tudo conta, linguagem corporal, expressão facial, o tom da voz, se faz contacto olho a olho ou não. Então é importante que pense antes de reagir. Eu sei que isto nem sempre é fácil com crianças, mas se nós estivermos conscientes de que isso pode ser um problema, ajuda nesse processo. Então, como eu estava a dizer, o tom de voz é fundamental e às vezes é tão importante ou mais do que o que você diz. É como diz, como passa a mensagem e lembre sempre otimista, encorajador e passe uma mensagem positiva. E quando for indicar limites, é importante que seja conciso e definido e confiante. Confiante é a palavra certa, porque senão vai abrir uma brecha para mas isso é tão injusto. Quando for mostrar desaprovação, utilize um tom mais firme e mais autoritário, mas não grite. Muito importante. Peça uma vez com educação e depois consequências. Porque se começar a pedir várias vezes, vai começar a repetir-se e o seu filho vai aprender a ignorar o seu pedido inicial. Então, tem um aviso, tem uma informação, a segunda vez tem que fazer e acabou. Mais uma vez, a mesma história. Linguagem corporal. Comunique-se de perto. João!
isso pode ser é extremamente intimidante, porque o adulto já está num patamar tão superior não é intimidante no sentido só de intimar a fazer as coisas, é intimidante no sentido agressivo, tá? Então tem muito mais potencial João, whatever vocês queiram dizer, a João! Porque o João pode fugir, porque ele está ali no cantinho da sala e vocês nunca mais o veem, ele vai para lá e vocês continuam a gritar ao João, tá? Então, olho a olho, proximidade, sem gritar, com tom firme, palavras. Então, use comandos que sejam claros e que não deixem espaço de manobra para mais nada. João, 8 horas, está na hora de dormir, ok? Simples, curto e grosso. Está aí. Mensagem passada, mensagem recebida. Olho a olho. João, 8 horas, hora de dormir. Acabou, não há negociação, não há nada disso. Evite sempre aquele tipo de linguagem que insinua que a cooperação é possível, porque a resposta provavelmente vai ser não. O que é que eu quero dizer com isto? João, será que podias ir dormir? Porque a resposta vai ser não. Não. Porquê que eu deveria dormir? Eu preciso cooperar? Não. Quando vocês não dão a opção, a criança já tem que seguir aquele comando. Eu já estou a falar de crianças um pouquinho mais velhas, tá? De 5 anos, por exemplo. Uma coisa muito importante é como é que vocês podem incentivar a cooperação, como é que vocês podem incentivar a criança a fazer o que vocês querem que elas digam. Então, há crianças que, por padrão, elas vão dizer que essa é a posição padrão delas. Eu lembro de um menino que ele era assim: não, Miss Mara, não. Porque é o padrão dele era sempre dizer que não. E funcionava com os pais, então ele tentava sempre com toda a gente. Não funcionava comigo, mas ele tentava na mesma, ok? Então é importante que vocês façam uma declaração tipo que descreva o problema. João, tem tinta na mesa. Qual é o problema? Há tinta na mesa, o que é preciso fazer, ok? Isto, em vez de acusar ou criticar, João, sujaste a mesa está toda suja, tá? Então, simples, simples, curto e grosso, tá? Lembrando que grosso não é de mal educado, mas é simples e conciso e direto no problema. O que é muito boa também é a técnica do quando ou então. É tipo, quando tu puseres o pijama, então eu posso te contar uma história, ok? Ou assim que fizer o trabalho de casa, podes ver TV, por exemplo, tá? A maneira também muito engraçada é escreve uma nota. Pode deixar uma notinha nas coisas, por exemplo, sei lá, na tarefa que é suposto fazer, estender a roupa. Deixar uma notinha lá escrita, não precisa ser vocês, pode ser da roupa. A roupa molhada diz assim: eu gosto de ser seco na máquina de secar. Sei lá. Muito importante! Elogie quando a criança fizer uma coisa boa. Há pais que nunca dizem a criança. Eventualmente, não sei como, porque não há encorajamento, não há nenhuma técnica, nada, e a criança eventualmente faz a tarefa e o pai já passa para outra tarefa. Agora tens que fazer aquilo, agora tens que fazer aquilo, agora tens que fazer aquilo. E a criança é tipo muita informação e fica frustrada, na verdade. Então elogiem, pessoal, caramba, acabou de estender a roupa. Não faz mais nada do que o dever dele, não é? Tudo bem, mas boa! E agora, muito importante, eu sempre falo nisto, da autonomia, de envolver as crianças no que estão a fazer, mas é uma forma muito interessante de fazer o seu filho estar envolvido e ouvir, é deixá-los envolvidos na mesma tarefa, porque as crianças, quando elas estão envolvidas, e esta chama-se técnica de envolvimento, que é trazer a criança para a atividade que vocês estão a fazer, elas podem reparar, os vossos filhos estão sempre muito interessados em fazer o que vocês estão a fazer. E isso às vezes pode ser uma mais-valia e é uma excelente forma de os pôr a fazer uma tarefa enquanto vocês podem fazer uma outra tarefa, ok? Estão a limpar o pó. Lembrem-se, as crianças estão novinhas, elas não estão aborrecidas, não limparam o pó há tantos anos assim, para já estar chateados e aborrecidos de fazer essa tarefa. Então, poxa, dê um pano limpo e deixem os putos ir limpar o pó, qual é que é o problema? E outra, se fizerem um bom trabalho, boa, dá-lhes parabéns. E deixem-os participar. Por exemplo, uma coisa que é muito estressante para os pais é ir com os filhos ao supermercado. Então, se vocês têm os filhos menores e vocês precisam ir no supermercado, óbvio, têm que os levar convosco. Então, vocês podem recortar, querem comprar manga, cortem a manga aqui e colhem numa folhinha de papel e façam uma lista de compras, de, sei lá, 6 ou 7 items, 6 ou 7 produtos que a criança pode-vos ajudar a escolher e a comprar no supermercado. Se a criança for mais velha, vocês podem escrever e ela pode ajudar-vos a escolher os produtos.
Vocês podem, se a criança já tiver uma idade que já consiga fazer contas e cálculos e tudo isso, vocês podem dar um orçamento e ela pode ir fazendo os cálculos, escrevendo umas listinhas. Importante que a criança esteja sempre envolvida. E deixem-nos escolher uma coisinha que eles gostam, por exemplo, nestas frutas todas, quais é que tu gostas mais? Qual é que nós vamos levar? Porque há mais probabilidade deles comerem essa fruta se vocês os deixarem escolher qual é a fruta que eles querem comer. A técnica ela é muito boa porque ela deixa de lado aquela atenção que as crianças precisam e ao mesmo tempo ela constrói independência e responsabilidade, enquanto ao mesmo tempo você faz as suas tarefas, o que precisa de fazer. Bom, né? Afinal de contas, as tarefas podem ser divertidas e elas podem ser partilhadas, ok? Então deixem as vossas crianças ficarem mais envolvidas convosco, olho a olho, super importante, deem uma informação e depois consequência, senão vão vocês ficar a repetir a mesma coisa sempre a toda a hora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem uma olhada nas nossas dicas, estão lá em baixo na descrição. Tem as nossas lojas, tem dicas, tem produtos que nós usamos e tudo. Gostem do nosso vídeo, compartilhem o canal, subscrevam, se ativarem o sininho cada vez que nós colocarmos um vídeo. Vocês vão ver, vão receber uma notificação, ok? Então deixem-nos nos comentários algumas coisas que vocês gostavam de ouvir ou queriam saber aqui sobre crianças, sobre como é que eu faria ou alguma dica que vocês queiram e eu vou fazer o máximo para vos ajudar, ok? Beijinhos, tchau!